Olá, eu me chamo Letícia. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. Hoje, nós iremos conhecer um pouco mais sobre o HPV. Primeiramente, o que é o HPV? A sigla HPV é uma abreviação usada para o papiloma vírus humano. O HPV ele pode acometer tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino. Esse vírus caracteriza-se principalmente por infectar a pele ou mucosas, como as mucosas oral, genital ou anal. Atualmente, sabe-se que existem mais de 100 subtipos de HPVs. Desses, aproximadamente 40 são capazes de causar doenças infecciosas na região genital do homem ou da mulher. Os subtipos mais famosos de HPV, ou seja, os mais comuns, são os subtipos 6, 11, 16 e 18. Os subtipos 16 e 18 destacam-se por serem causadores de câncer. No Brasil, a infecção por HPV é bastante comum e estudos revelam que há prevalência nacional do HPV em pessoas com idade entre 16 e 20 anos. Ou seja, aqui no nosso país, o HPV atinge principalmente pessoas jovens. O segundo ponto a ser discutido é como o HPV é transmitido. Bom, o HPV é transmitido por relações sexuais, através do contato direto com a pele ou mucosa infectada pelo vírus. O vírus do HPV pode ser transmitido através das relações sexuais do tipo vaginal, anal ou oral. Nessa imagem que estamos vendo, o vírus instalado na língua pode ser transmitido por sexo oral. Só que, pessoal, vale lembrar que não é necessário que haja penetração para que o indivíduo seja contaminado pelo vírus HPV. Esse vírus ele pode ser transmitido também, por exemplo, através do contato manual genital, que é quando acontece o contato da mão na região infectada e essa mesma mão é levada em direção a um órgão genital de um indivíduo que não possui o vírus. Existem também casos de contágio materno-fetal, que é quando a mãe passa para o bebê. A infecção pelo HPV ocorre pela integração do DNA do vírus ao DNA de células sadias do organismo humano. E essa entrada do DNA do HPV no DNA das células normais vai causar alterações sérias, que irão prejudicar o funcionamento normal das células. Então, por ser facilmente transmitido, hoje existe um número muito grande de casos de HPV no mundo inteiro. E quais os sintomas do HPV? Galera, os sintomas do HPV podem variar, principalmente de acordo com a imunidade do indivíduo e também vai depender da carga viral do HPV no organismo. Em alguns casos, a pessoa infectada pode até mesmo não apresentar nenhum sintoma, ou seja, ser assintomática. Os sintomas do HPV podem aparecer ainda depois de meses ou até anos após o contágio. Porém, quando fala-se em HPV, o principal sintoma associado a esse vírus é o aparecimento de verrugas ou lesões na região do contato, como por exemplo, na região genital do homem ou da mulher. Nos homens, essas verrugas ou lesões podem ser vistas geralmente na glande do pênis ou no prepúcio, como podemos ver na imagem A. Já nas mulheres, elas podem aparecer na vulva, nos pequenos lábios ou nos grandes lábios. Imagem B. As verrugas ou lesões, que são feridas, podem também aparecer na boca, na garganta, no colo do útero em mulheres ou no ânus, como é mostrado aqui na imagem C.
E, pessoal, existem lesões causadas pelo HPV que podem não ser visíveis, ou seja, podem não ser vistas a olho nu. E essas lesões geralmente vão estar associadas aos tipos que podem levar ao desenvolvimento de câncer, como o subtipo 16 e o subtipo 18. E nas mulheres, à medida que a doença evolui, podem surgir outros sintomas, como dor na região genital, coceira, corrimento e sangramento vaginal. E como é feito o diagnóstico? Nos dias de hoje, com a evolução da medicina e da tecnologia, existem métodos diferenciados para o diagnóstico do HPV. Galera, nós acabamos de ver que um dos principais sinais do HPV é a presença de verrugas que podem ser genitais ou não. Quando essas verrugas são macroscópicas, ou seja, possíveis de serem vistas a olho nu, o diagnóstico pode ser feito através de exame físico, realizado por um médico especialista, ou seja, por um profissional capacitado em identificar essas lesões ou verrugas, como por exemplo, um médico urologista, ginecologista ou dermatologista. Em caso de suspeitas, o diagnóstico pode ser confirmado por meio de biópsia, exame laboratorial em que é colhida uma amostra de tecido infectado para a análise em laboratório. Já em caso de lesões microscópicas, outras técnicas são empregadas, como exames de imagem e também laboratoriais. Nas mulheres, o diagnóstico dessas lesões pode ser feito por meio de exame preventivo de Papa Nicolau. Para esse tipo de exame, são coletadas células da superfície externa e interna do colo do útero com uma espécie de escovinha, como é possível ver na imagem C. As células colhidas são posteriormente conduzidas para análise em laboratório para saber se existe alguma alteração ou não. Nos homens, o diagnóstico pode ser feito por meio de um exame chamado peniscopia, imagem D, que é um exame de imagem realizado com um aparelho capaz de aumentar a imagem imperceptível a olho nu, chamado peniscópio. Pessoal, através desse aparelho, ou seja, do peniscópio, é possível visualizar essas lesões microscópicas e identificar aspectos característicos causados pelo HPV. A peniscopia ajuda na identificação de lesões microscópicas, tanto no pênis quanto também no escroto e na região perianal, geradas, lógico, pelo HPV. E tanto para os homens quanto para as mulheres, além desses exames, outros podem também ser solicitados para que haja melhor confirmação do diagnóstico. Após termos visto muitas características importantes a respeito do papilomavírus humano, um relevante ponto a ser conhecido agora é a prevenção contra o HPV. E aí, como se prevenir? Hoje, o método mais eficaz na prevenção do HPV é a vacinação. No Brasil, atualmente existem 2 tipos de vacina que previnem contra o HPV, que são a vacina quadrivalente, que confere proteção contra o HPV 6, HPV 11, 16 e 18, os mais comuns, e a vacina bivalente, que protege somente contra os subtipos 16 e 18, um dos mais sérios, ou seja, os mais sérios. A vacina é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde desde 2014 para meninas com idade entre 9 e 14 anos. E no ano de 2017 foi ampliada também para os meninos com idade de 11 a 14 anos.
A vacina é gratuita também para pessoas com HIV ou AIDS e para pessoas com câncer ou que fizeram transplante de algum órgão. Lembrando que os dois tipos de vacina também encontram-se disponíveis na rede privada para comercialização. Além da vacina, exames periódicos, como o Papa Nicolau, no caso das mulheres, também são essenciais na prevenção contra o HPV. O uso da camisinha durante as relações sexuais também é indispensável, pois além de proporcionar proteção contra o HPV, o uso do preservativo vai prevenir também contra outras infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, cabe ressaltar que o uso do preservativo não é 100% eficaz na proteção contra o papiloma vírus humano, porque algumas lesões microscópicas, elas encontram-se em em áreas que não podem ser protegidas ou alcançadas pela camisinha, como por exemplo o saco escrotal, que também é uma área de contato sexual. E, gente, infelizmente ainda não existe cura para o HPV, ou seja, ainda não tem-se um método eficaz para a eliminação do vírus do organismo, como por exemplo, através de remédios ou cirurgia. O que existem são apenas tratamentos para as manifestações possíveis de serem tratadas. E em muitas pessoas, o HPV é eliminado pelo próprio sistema imunológico do indivíduo, sendo essa a única forma de combate. Então, diante disso, o cuidado com a nossa saúde é a melhor forma de prevenção, não só contra o HPV, mas também contra outras doenças e infecções. Portanto, ter uma alimentação saudável e fazer exercícios são fatores de grande importância para evitar o papiloma vírus humano. Então, fique esperto e proteja-se contra o HPV. Obrigada.